se inscreva no nosso canal, temos vídeos 2 vezes por dia, todos os dias. A lenda do Cruzeiro da Lapa, Visconde do Rio Branco. Eu estava apenas de passagem por Visconde do Rio Branco quando ouvi pela primeira vez sobre o Cruzeiro da Lapa. A história foi contada por um ancião, cujo rosto parecia marcado pelo tempo e pelo peso de segredos antigos. Sentados na beira de uma fogueira, ele falou com voz grave, como se cada palavra fosse um feitiço. Falava de um cruzeiro erguido há séculos, escondido nas montanhas, que era mais do que um simples monumento religioso. Contava que, nas noites mais escuras, algo antigo e imortal se revelava ali. A princípio, pensei que fosse apenas uma história de pescador. O tipo de lenda que os mais velhos adoram contar para assustar os novatos. Mas havia algo no olhar daquele homem, algo que me fez duvidar da minha própria razão. Ele falou de uma maldição, de espíritos que rondavam o local, e de pessoas que haviam desaparecido ao tentar encontrar o Cruzeiro da Lapa. Quem se aventura lá, ele disse, nunca volta da mesma forma. Nos dias seguintes, minha curiosidade foi tomando conta. Não consegui deixar de pensar naquelas palavras. A cidade era pequena e acolhedora, mas o mistério do cruzeiro parecia dominar tudo. Quando questionei os moradores, percebi que a história não era única. Todos conheciam a lenda, mas poucos se arriscavam a falar sobre ela por muito tempo. Era como se, de alguma forma, todos soubessem que era melhor deixar o passado enterrado. Naquela noite, não consegui resistir. Peguei uma lanterna, meu mapa e segui em direção à Serra da Lapa, onde o cruzeiro supostamente se erguia. O caminho estava escuro, e o vento frio cortava minha pele, mas algo me empurrava a seguir. A cada passo, o ar parecia ficar mais denso, como se algo estivesse me observando. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo som dos meus próprios passos e o farfalhar das folhas secas sob a sola dos meus sapatos. Ao chegar mais perto da montanha, percebi que a paisagem havia mudado. As árvores estavam mais altas e imponentes, e o terreno, antes suave, agora se tornava íngreme e traiçoeiro. Uma sensação de desconforto tomou conta de mim, mas não pude voltar atrás. O Cruzeiro da Lapa estava mais próximo, e a cada minuto minha ansiedade aumentava. A lua cheia iluminava parcialmente o caminho, mas, à medida que me aproximava da base da serra, uma névoa espessa começou a se formar, obscurecendo tudo à minha volta. Quando finalmente cheguei ao topo, vi a silhueta do cruzeiro. Ele estava erguido de maneira imponente, mas o que realmente me arrepiou foi o brilho estranho que emanava de sua base, como se uma força sobrenatural estivesse ali. Não era apenas o reflexo da lua, algo mais estava acontecendo. Algo que eu não conseguia entender, mas que me dizia para ir embora, antes que fosse tarde demais. Na manhã seguinte, acordei com a sensação de que algo tinha mudado. Não era apenas o cansaço físico, mas uma sensação de que algo se apegara a mim, algo invisível, mas presente. O sol já estava alto, mas o ar ainda estava gelado. Decidi voltar ao local do cruzeiro, algo em mim me dizia que eu precisava entender mais sobre o que havia acontecido naquela noite. Ao chegar novamente à serra, notei que o lugar estava completamente diferente. O céu estava nublado, e a névoa que ontem parecia misteriosa agora parecia ameaçadora. O Cruzeiro da Lapa estava mais imponente do que nunca, mas algo estava estranho. Os detalhes, antes nítidos, pareciam borrados, como se o tempo tivesse distorcido a realidade ali. Passei a mão pela madeira do cruzeiro, e senti um arrepio profundo. Não era apenas frio, era algo gelado, uma sensação que ia além do físico. O vento começou a soprar mais forte, e o som das folhas secas virou um sussurro, como se algo estivesse tentando me comunicar algo. Olhei ao redor, mas não havia ninguém. A sensação de estar sendo observado, no entanto, nunca foi tão forte. Foi então que vi uma sombra se mover entre as árvores. Não era humana, nem animal, mas algo mais antigo, algo que eu não conseguia definir. Fiquei parado, tentando processar o que estava acontecendo, mas meu instinto me dizia para sair dali o mais rápido possível. Porém, algo me impediu. Quando comecei a me mover em direção à saída, ouvi um som abafado vindo de trás do cruzeiro. Era como um gemido, um som que parecia vir de dentro da terra. Algo estava acordando,
algo que deveria ter ficado adormecido por séculos. Nas noites seguintes, o mistério do Cruzeiro da Lapa não me deixou em paz. Os moradores, ao saberem que eu havia retornado ao local, começaram a evitar minhas perguntas. Alguns até se afastaram de mim, como se minha busca pelo cruzeiro fosse algo proibido. O medo estava visível nos olhos de todos, e em suas vozes havia um tom de alerta. Mas eu não podia ignorar o que tinha sentido. Algo estava profundamente errado com aquele lugar. Voltei ao cruzeiro várias vezes, sempre à noite. A cada visita, a presença que eu sentia se intensificava. Eu podia ouvir sussurros nas sombras, e, em uma dessas noites, finalmente consegui entender as palavras: "Deixe o passado descansar." Essas palavras não vinham de nenhum ser humano, mas de algo muito mais velho. O vento, as árvores e o cruzeiro pareciam falar com uma única voz, dizendo-me que eu estava mexendo com algo que não deveria. Uma noite, enquanto observava o cruzeiro, uma figura apareceu diante de mim. Era uma mulher, mas não parecia humana. Seu rosto estava coberto por uma capa de sombras, e seus olhos brilhavam com uma luz sobrenatural. Ela disse que o cruzeiro não era apenas um símbolo de fé, mas um portal para algo muito mais antigo, algo que deveria permanecer fechado. Ela me alertou que, se eu insistisse em descobrir os segredos do cruzeiro, minha vida nunca mais seria a mesma. Com a advertência da mulher ainda ecoando em minha mente, voltei ao cruzeiro uma última vez, decidido a encarar o que quer que fosse que estivesse ali. A névoa havia se formado novamente, mais densa do que antes. O vento assobiava pelas árvores, criando um som que parecia um lamento distante. Quando cheguei perto do cruzeiro, a terra abaixo de mim começou a tremer levemente. Não era um tremor normal, mas algo como uma vibração, uma força que parecia vir de dentro da terra. De repente, a base do cruzeiro começou a brilhar intensamente, como se estivesse sendo iluminada por uma luz que não vinha de nenhum lugar físico. O som dos sussurros aumentou, até se tornar um coro de vozes, todos clamando para que eu saísse. Mas algo em mim me impelia a continuar. Eu sabia que estava perto de algo, de uma verdade que havia sido esquecida por séculos. De repente, o chão se abriu diante de mim, e uma fenda profunda apareceu. Eu estava diante de um portal, não como os que se imaginam nas histórias, mas algo mais antigo, mais primal. Eu podia ver sombras se movendo dentro do portal, como se uma grande e terrível presença estivesse aguardando para sair. Eu soube então que, se não fechasse aquele portal, algo muito pior do que o que eu imaginava poderia escapar. Eu não sabia o que fazer. O portal diante de mim era uma ameaça tangível, mas também algo indescritível. O que quer que fosse que estivesse preso ali, eu sabia que não podia permitir que saísse. Mas ao mesmo tempo, eu sabia que não poderia fechá-lo sozinho. Era como se a força que emanava de dentro da terra me segurasse, me impedisse de agir. Com um esforço tremendo, comecei a retroceder. A presença parecia querer me puxar para dentro da fenda, mas com uma força de vontade que eu nunca soubera que tinha, consegui me afastar. O portal começou a se fechar lentamente, como se estivesse resistindo ao meu movimento. Antes de desaparecer completamente, uma última voz ecoou em minha mente: "Você nunca estará livre." Quando finalmente saí de lá, o cruzeiro parecia o mesmo de antes. A névoa se dissipava, e a sensação de ser observado desapareceu. Mas eu sabia que, de alguma forma, aquilo não havia acabado. O cruzeiro da Lapa ainda guardava segredos e, de alguma forma, minha vida nunca mais seria a mesma.